Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino provável de hoje é Budapeste, na Hungria. Cheguei hoje, acabei de chegar na cidade, na verdade. Vamos sair para dar um rolê e ver o que a gente acha de interessante.
Viajantes, eu estou aqui em frente ao grande mercado de Budapeste. Vamos entrar e dar uma olhada no que eles têm, nos preços e tudo mais. Olha os tipos de salame. Isso aqui, 3.290 florins. Tem uma estátua, carinha segurando uma galinha. Aqui são massas, ó. Mas aqui 650, não sei a quantidade, deve ser o pacote. Essas aqui 650, pacote de 400 gramas. Copo de suco de laranja, 1.000 florins, limonada 1.000 também. Hello. A cenoura, 348 florins o quilo. Vamos ver o que tem no andar de cima agora. Aqui nesse primeiro andar parece bastante comida mesmo, frutas e carnes. Vamos dar uma subida aqui na escada rolante. Essa parte aqui parece ser mais de souvenirs. Chaveirinho, 1.000 florins. Aqui, camisetas com bordado, 4.500. Aqui tem uma com o mapa do sistema de transporte de Budapeste. Interessante. 3.500 florins. R$4.000 florins, os chinelinhos. Acho que deve ser feito de ovelha, de lã de ovelha. Os grandes, 5.500. Pulseiras, 2.000 florins ou 6 euros. Parece um hábito eles colocarem bastante os preços em euros também. Acho porque moeda florim, né, tem muitos zeros, acaba sendo um pouco confusa. Uns bichinhos aqui, 2.400 florins, 6 euros. Moletom, bem fininho, 15 euros, 6.000 florins. Canecas de Budapeste, 5 euros ou 2.000 florins. Sabonetes, tão cheirosos, 1.150, barra de 110 gramas. Imã de geladeira, 500 florins. Então, esse foi um pouco do mercado de Budapeste. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Acharam algo interessante? Gostaram dos preços?
Então, estou aqui com um doce bem típico aqui nas ruas de Budapeste. É um rolo, que é uma massinha doce com açúcar e canela por fora, eles chamam de chimney cake. E ela é assada assim, como se fosse num espeto, quase que um churrasco de massinha doce. E essa aqui que eu peguei é recheada com sorvete de baunilha. Sorvete de baunilha gostoso, cremoso. Sujei até a ponta do nariz comendo. Massinha com açúcar e canela. É gostoso, mas assim, sinceramente, eu acho que eu preferiria um sorvete de casquinha normal, tradicional. Eles fazem também só o rolo, às vezes você queira comprar sem o sorvete. E eu vi outros lugares que tinham recheado com Nutella, enfim, com outros recheios. Esse aqui custou 2.100 florins. Vou colocar o preço em reais aí na tela. Agora, viajantes, eu estou atravessando a ponte que liga o lado Pest e o lado Buda, da cidade de Budapeste. Eu estava no lado Pest, que é o lado que eu estou hospedada, e agora eu vou atravessar para o lado Buda, que, pelo que dizem, é a parte mais rica da cidade, mais bonita e tudo mais. E vamos conferir, vamos ver se é verdade mesmo. Então, contar um pouco as minhas impressões sobre Budapeste. Eu estou hospedada no lado de Pest, que é o lado em que ficam grande parte das acomodações, pelo que eu vi, e onde ficam a maior parte também das atrações turísticas da cidade. É um lado mais movimentado, bem
caótico. É uma cidade grande, Budapeste é bem grande e tem aquela cara de cidade grande. Ela não é fofinha e acolhedora, por exemplo, como eu achei Cracóvia. Ela é uma cidade com muito trânsito, muito barulho de trânsito. Enfim, parece que também não é uma cidade para pedestres, porque até atravessar as avenidas mais movimentadas é bem difícil. Enfim, é um pouco trabalhoso. E, enfim, não achei uma cidade muito acolhedora. Ela tem coisas bonitas. Tem prédios que são bonitos. Às vezes a gente está andando e se surpreende com algo com uma arquitetura muito bonita. Só que, do modo geral, a cidade ela parece toda muito parecida. É como se a gente estivesse caminhando sobre uma esteira, caminhando sem sair do lugar, porque ela parece um pouco toda igual. E no meio desse tudo igual da cidade tem algumas coisas bonitas. Mas, de modo geral, eu não achei assim uma das cidades europeias mais bonitas, por assim dizer. Enfim, falei no início um pouquinho sobre Peste, né, que é esse lado mais movimentado e onde fica, né, a maior parte das atrações turísticas. E no lado de Peste, no lado de Buda, ele parece ser um lado mais tranquilo. Eu dei uma voltinha ali por algumas ruas, ele tem casas e prédios de apartamentos assim mais bonitinhos. Ele parece ser bem mais tranquilo, mais residencial, com um pouco menos, talvez, pelo menos as ruas que eu passei de trânsito. E eu até se voltasse na cidade, acho que ia tentar procurar uma hospedagem do lado de Buda, já que eu achei mais bonito. E agora tô aqui nesse mirante, né, que eu subi, que tem alguns pontos de parada, que tem vista bonita da cidade, só que o topo dele aqui atrás de mim tá fechado, que é onde tem aquela estátua ali bonita, mas enfim, tá fechado, não dá para chegar perto. E essas foram algumas das minhas impressões de Budapeste. Em resumo, estou sentindo falta de Cracóvia, que foi a cidade anterior que eu passei na minha viagem, que eu achei muito mais fofinha e acolhedora, com aquele jeitão de cidade pequena, perfeitamente caminhável para as pessoas, né, transitarem a pé pelo centro, pelas ruazinhas tranquilas. E isso a gente com certeza não encontra aqui em Budapeste.
Tchau.